você gosta do canal, se inscreva e ative as notificações. Pronto, não irá perder nenhum vídeo. Salve, salve, seguidores do canal, tudo bem com vocês? E quantos de vocês já devem ter ouvido? Ah, Wagner, aliens são demônios, poxa. Se você acha que essa afirmação seja por causa da religião, você não está completamente errado. Esse vídeo não tem por objetivo derrubar qualquer teoria ou crença, ou muito menos afirmar qualquer verdade absoluta. Irei apenas lhes explicar como as pessoas chegam a esta conclusão, como as coisas se cruzam, com base em quais informações existe tal raciocínio. Na verdade, tudo tem um fundamento. Olá, sejam bem-vindos, aqui quem fala é o Wagner e você está no canal Casos Ufológicos. Anjos de ontem são os extraterrestres de hoje? Ou os demônios de ontem seriam os alienígenas de hoje? Como as coisas se cruzam? Os tripulantes de UFO são equiparados a anjos ou criaturas com funções e objetivos parecidos, cujas aparições teriam sempre consequências positivas. Por exemplo, algumas experiências resultam em uma espécie de despertar espiritual, reafirmando sua fé na vida, e algumas vezes pessoas são curadas de doenças que a medicina até hoje não conseguiu solucionar. Esses seriam os chamados seres de luz. Porém, do outro lado, existem grupos que estão mais do que convencidos de que alienígena, ou seres sem explicação ou classificação definida, são criaturas maléficas. Centenas são os casos de abduções, ou seja, de sequestro, que são autênticas viagens ao coração do terror, pesadelos intermináveis que afetam negativamente a vida dos raptados. Por mais triste que seja a realidade destas pessoas, elas se tornam a prova viva contra os aproveitadores que afirmam que estes seres nada mais são que irmãos do bem e agem apenas para o crescimento espiritual. A abdução é um sequestro, caso contrário, teria de ter o outro nome. Se apenas existem seres do bem, devemos fechar os olhos para os incontáveis casos que terminam com queimaduras, mal-estar pela exposição ao magnetismo ou radioatividade dos UFOs e de seus tripulantes. Do lado psicológico, surgem desequilíbrios mentais, físicos e emocionais difíceis de serem superados. E esse é o ponto-chave. Frente a isso, e da ideia de tais seres possam viver no subterrâneo, ou seja, no chamado inferno, não é difícil qualquer fundamentalista religioso concluir que alienígenas seriam uma versão moderna dos demônios da antiguidade ou da própria Bíblia. Mas existem alguns casos curiosos que as duas coisas se juntam, onde os abduzidos manifestam expressões de terror que demonstram que, mais do que terem visto um ET, ficaram frente a frente com o próprio capiroto. Aí que entra a controversa hipnose. Um método de indução ao subconsciente utilizado para resgatar nossas lembranças. Um ótimo exemplo é o caso de abdução do italiano Pier Fortunato Zanfretta. O chefe de segurança teria sido sequestrado por seres monstruosos de aparência notadamente diabólica e em várias ocasiões. Além de ter sido submetido a provas um detector de mentiras, hipnose, soro da verdade e outras técnicas, não foi detectada qualquer alteração ou contradições em seu relato. Também tem os abduzidos, que após resolverem a crise principal de seu trauma, compram armas de fogo e instalam alarmes em suas casas para se proteger de futuras abduções. E o que dizer de mulheres que supostamente são levadas a bordo das naves e são submetidas a exames ginecológicos, introdução de agulhas nos seus ventres, dentre outras coisas? Vamos cruzar as coisas então. Lá, no século XV, na França, havia testemunho de mulheres que eram raptadas por supostos demônios que lhes perfuravam o abdômen com agulhas. Um outro exemplo é que as grandes semelhanças entre as descrições de vivências ou as chamadas viagens astrais de sequestradores que atravessam paredes e voam pelo ar quando estão sendo abduzidos, ainda com seus corpos sobre repouso. No século XVIII, existem relatos de bruxas sequestradas por demônios que sairiam voando em direção a cerimônias diabólicas, que ocorreriam em lugares afastados. A maioria dos ufólogos estão mais do que convencidos de que alienígenas sejam terrestres, ou ainda extraterrestres que manipulam a matéria, o espaço, o tempo, a mente e a psique humana. Assim como no passado, tais entidades que apareciam tomavam a forma de demônios, diabos, símbolos e figuras conhecidas da época, na atualidade tomariam a forma de seres do espaço exterior, ou seja, seria a chamada mitologia da era moderna.
Segundo este pensamento, tanto duendes, seres angelicais ou exus, etc., seriam somente disfarces utilizados pelos alienígenas ou entidades desconhecidas, quer sejam físicas, espirituais ou mentais, que supostamente coabitariam o planeta. Entenderam como se chega a esta conclusão? Como os rótulos de um e de outro mudam completamente a nossa forma de enxergar e de ver o mundo. Seguindo a linha de raciocínio de tudo o que falei, não é muito, mas não é muito difícil concluir que tais alienígenas na verdade seriam demônios ou anjos. Mas e se fosse o contrário? Eu poderia aqui facilmente elencar mais de 10 exemplos, fazendo da mesma forma, o mesmo modus operandi, citando casos, exemplos e seguindo uma linha de raciocínio bem sólida para lhes mostrar que aliens nada têm a ver com demônios. Seria tudo balela de fundamentalistas. Mas, como eu disse no início do vídeo, um dos diferenciais do canal Casos Ufológicos é sempre tentar mostrar os dois lados e você poder escolher o que lhe serve, ou seja, a sua verdade. Mas vale dizer que tudo depende do enfoque, de nossa experiência de vida, cultura e visão de mundo, e em se tratando do vídeo, da abordagem. As religiões, assim como as doutrinas e filosofias, podem ou não rotular o que o nosso limitado entendimento consiga enxergar. Ou seja, na verdade, você crê no que bem entende. Eu, por exemplo, só afirmo uma coisa, só afirmo o que eu acredito. A meu ver, a origem de tudo está nos grandes mistérios do grande arquiteto do universo. Viram como as coisas funcionam? Like se gostou, compartilhe este vídeo para fortalecer a nossa amizade e, claro, deixe a sua opinião nos comentários. Esse é o canal Casos Ufológicos.